Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje para mais um Podcast Max, o podcast da Inset Max. Eu sou o Marcos Takiak, gerente da Inset Max, e hoje mais uma vez com o nosso CEO, Cláudio Macera. Tudo bom, Cláudio? Como é que você está? Olá, Marcos. Tudo bem? Obrigado mais uma vez aí pelo convite, né? Tivemos aquela primeira experiência que foi sensacional participar desse podcast Max e contar um pouquinho, né, da história da empresa, enfim, da trajetória do Cláudio dentro da empresa, assim como tudo que a gente vem construindo. E estou muito feliz por esse novo convite aqui, de poder participar e falar um pouquinho mais aí sobre, principalmente, o mercado, né, a área comercial, Legal. que é onde eu sempre fui muito envolvido, né, a vida toda. Pois é, da primeira vez a gente conversou bastante. A gente acabou esquecendo de falar sobre a tua época de representante comercial, Sim. né? E é justamente isso que a gente vai falar sobre como você começou como representante comercial, por quanto tempo você ficou, o que você vendeu nessa época, né? A gente vai falar sobre os desafios, situações engraçadas, o que um representante comercial precisa ser, precisa fazer para ter um bom desempenho, enfim. A gente vai falar sobre tudo isso. E eu gostaria que você começasse falando sobre a tua trajetória, desse uma resumida aí de como foi tua vida de representante comercial. Então, acho que o comercial está na minha vida desde que eu nasci, vamos dizer assim. Eu, desde cedo, já vendia sorvete, para você ter uma ideia, com 9 anos de idade eu já saía vender sorvete. Então, e sempre brigando para estar ali entre os 3 melhores, porque tinha uma premiação diferente. Aí eu podia, quando você saía com aquela caixa de sorvete, então quem conseguia ficar entre os 3, você podia chupar um sorvete, você podia ter. Então você tinha uma premiação que. Premiação boa essa, né? Com 9 Sempre. anos. E então eu sempre brigava, né, por o objetivo de estar entre os 3 melhores. E eu acho que assim foi a minha vida toda, buscando, né, dentro da área comercial, né, fazer o meu melhor. E trabalhei na área de publicidade também, né, tive a oportunidade de trabalhar com publicidade. Trabalhei com vendas de automóveis. Depois também quero te falar sobre uma experiência que eu tive com venda de madeira, né? Uhum. Enfim, eu desde muito cedo a área comercial está na minha vida, está no sangue, e gosto muito, né? Eu acho que foi aonde eu consegui muitas coisas na minha vida, né? Legal, legal. Essa área de vendas, né, Cláudia, ela abre muitas perspectivas. E a gente percebe que tem vendedores que se sobressaem, né, representantes comerciais que se sobressaem e outros nem tanto. Você acha que, então, a pessoa tem que nascer com um dom, realmente, para ser um bom representante? O que você acha que é mais importante aí? Ah, Marcos, eu acho que eu sempre avalio, né? Eu acho que a área comercial profissional de vendas, assim como em todas as áreas, eu avalio como se fosse no esporte, né? Você tem, por exemplo, no futebol, os acima da média, e que são os Neymar, os Ronaldos, enfim, os que são realmente aqueles galácticos que nós chamamos. Porém, não quer dizer que todos, né, não tenham a oportunidade de ser um profissional renomado e diferenciado. Mesmo aquele que não é acima da média, você consegue se sobressair. Eu vejo, né, assim como no esporte, em tudo você precisa estar sempre treinando. O que é treinar? Conhecer o que você faz, né, buscar melhorar no que você faz através de cursos, através de conhecimentos. Eu peguei uma época muito difícil, porque você não tinha a tecnologia que você tem hoje, né, para buscar os conhecimentos, buscar as informações. Antigamente você tinha muita dificuldade, né? Uhum. Hoje não, hoje as pessoas só não aprendem porque não querem. Né? Mais acessível, né? Muito Hoje. mais acessível, você tem a internet aí te dando informação o tempo todo. Então eu acho que o grande segredo de um bom vendedor é ele conhecer aquilo que faz e buscar estar aprimorando isso todo dia. Porque agora há pouco eu estava falando com a Letícia,
você tem que estar se reciclando, se renovando todo dia, porque as coisas estão acontecendo muito rápido. Então, eu acho que o grande segredo de vendas é carisma e conhecimento daquilo que você faz. A gente tem até, você falou do futebol, a gente tem um exemplo agora, né, recente, da nossa atualidade, que é a comparação entre o Messi, né, e o Cristiano Ronaldo. Então o Messi você vê que é talento puro ali, né? Então ele tem esse dom, ele nasceu com esse dom. Ou seja, agora o Cristiano Ronaldo, ele é um cara obstinado, assim, ele se prepara muito, né, fisicamente, enfim, ele está sempre aprimorando fundamentos, passe, enfim, definições. Então o objetivo é sempre estar melhorando, né? De um representante comercial, sempre estar se aprimorando, precisa testar, né? Precisa realmente pôr em prática aquilo que ele aprende. E dessa forma você consegue ser um bom representante comercial, né? Pela minha parte, eu acredito que assim, a persistência, né? A metodologia de trabalho, você ser organizado, isso também contribui muito, né? Porque você consegue otimizar, por exemplo, uma rota para você conseguir o melhor resultado possível naquele dia, naquela semana. Então, assim, um bom representante comercial é um conjunto de características e, com certeza, algumas pessoas têm o dom para isso, mas outras têm que desenvolver todo o restante das características, né? Que é o que você falou, a questão do conhecimento, persistência. Eu acho que uma das características muito grandes, assim, muito importantes no vendedor é a resiliência, né? Que diferente da persistência é o cara aceitar tomar vários nãos, né? Porque a gente não consegue vender sempre que a gente quer. A gente toma muitos nãos antes de ter um sim. E acho que a resiliência ela é muito importante. Você até citou algo interessante, você falou do Messi com o Cristiano Ronaldo. E tem uma outra, né, falando ainda de futebol, tem um outro atleta que eu admiro que foi o Rogério Ceni, né, que foi um dos maiores batedores de falta, né, que já existiu aí, um goleiro, né, tô dizendo. Sim. E isso tudo era o quê? Treinamento, né? Se você pegar a história dele, ele vivia o tempo todo treinando, né? Saía depois do treino normal de goleiro e ia treinar, bater falta. Então, a vida é isso, igual você diz. A vida é você treinar e persistir naquilo que você quer. Nada acontece por acaso se você não realmente não persistir e não for buscar aperfeiçoar e melhorar os teus conhecimentos naquilo que você faz. Com certeza. Mas voltando um pouquinho em relação à tua vida como representante comercial, como que ela começou, aonde que você começou como representante comercial e depois disso como é que foi a evolução? Na realidade, eu passei, né, por alguns segmentos, mas assim, o segmento que eu considero que foi bastante importante na minha vida foi na área de publicidade. Eu trabalhei na época que publicidade você tinha 3 veículos apenas, né, que era televisão, rádio e outdoor. Então eu trabalhei com outdoor e esses painéis de estrada. Não é fácil porque quando você tem um produto para apresentar para o cliente é diferente. Agora quando você vai apresentar uma ideia, um sonho, né, não é fácil, né, você convencê-lo. Então, foi uma experiência bacana que eu tive, que me abriu bastante leque de conhecimentos e aprendizado, né? Eu acho que a publicidade, ela te traz isso, né? E eu lembro que era muito difícil você chegar para um cliente, porque naquela época ou você tinha muito dinheiro para fazer uma propaganda maciça, né, onde você investia nos 3 veículos, ou você tinha que tentar convencê-lo a investir especificamente em outdoor. E para você vender, você tinha que ir com um planejamento, a gente chamava de um esboço, né, de um layout, onde você apresentava a ideia para o cliente, mas para você convencê-lo era muito difícil, porque era um investimento que não estava dentro daquilo que ele precisava, daquilo que era o que ele tinha, né, disponível de orçamento. Então era muito difícil, mas eu diria que foi um momento muito bom, assim, que me deu assim a oportunidade de crescer bastante como na área comercial e abrir
esse leque, como eu disse, de conhecimentos aí, né? Sim, então essa veia de marqueteiro, de criatividade veio daí, então. Tá aí, com certeza. Nós tínhamos que fazer um layout, né? Tínhamos que fazer um layout para apresentar para o cliente. E eu lembro que dentro da empresa que eu trabalhava tinha uma pessoa que criava e ele muitas vezes ele não queria, porque ele tinha muito trabalho, então eu precisava às vezes no outro dia já levar para o cliente ou em 3 dias. Então eu tinha que ir lá suborná-lo às vezes, levar alguma coisa para ele que ele gostava de beber, dizer, ó, por favor. Aí eu mesmo, junto com ele, a gente ficava criando. Eu já falava qual que era o perfil do cliente. Legal. Então isso, igual você disse, me ajudou bastante nessa parte de marketing aí que eu gosto demais, né? Sim, dá para perceber isso, com certeza. Ô Cláudio, e quando que você entrou nessa parte química? Quando você começou a vender produtos químicos, inseticidas, quando que foi isso? Eu tive a passagem, como eu falei, né, no podcast anterior, que eu fui para Nitrosim Nordeste. Lá, na realidade, lá eu tinha comercial, mas eu cuidava basicamente de tudo. Depois disso eu retornei e fui para a Action. E foi aí entra aquilo que a gente fala sempre de você aproveitar as oportunidades, né? Sim. Quando eu cheguei na Action, tinha uma linha que era uma linha que vinha do Japão, era uma linha inovadora, exclusiva, algo diferente no mercado, porém produtos caríssimos, né? Você tinha, por exemplo, o Formix, que foi o primeiro formicida para formiga doceira que existiu no mercado, né? Que era os granuladinhos. A base é uma isca, né? Isso, uma iscazinha, uma isca, né, com grânulos pequenos, que acho que o pessoal que é antigo conheceu. Foi o primeiro, né, o primeiro formicida, depois vieram os géis. Sim. Mas ele tinha um custo altíssimo, né? Tinha ele, tinha o Insetex, que era um fumigador. Esse fumigador você colocava água e ele fazia uma vaporização. Então, era inovador, porém caro. Mas, na época, tinha um equipamento que a Action disponibilizou para mim, que era um vídeo pequenininho, com uma tela de cristal líquido, que isso, nós estamos falando de 25 anos atrás. Isso era uma inovação. Sim. Então, o que eu conseguia ter sucesso, porque aquele equipamento, a hora que eu colocava na frente do cliente, ele já ficava completamente extasiado de ver a apresentação. Então, eu falo assim, você tem que aproveitar as oportunidades daquilo que você, as ferramentas que você tem para utilizar. E eu diria para você que 60% da venda era aquele equipamento que me ajudava. Era um vídeo? Era um vídeo que você apresentava, por exemplo, tinha lá 2 minutos, né, da apresentação dos produtos, de como eram utilizados, da origem, né, da empresa que fabricava. Esse vídeo veio do Japão, esse equipamento. Eu fui fazer uma apresentação no Macro para o gerente nacional e ele ficou encantado, ele queria saber onde que comprava aquele equipamento. Eu acho que se eu tivesse o equipamento eu venderia mais do que os produtos. Mas eu diria que foi uma ferramenta assim que eu soube utilizar. Sim. Quando eu cheguei na Action, esse equipamento estava lá guardado, ninguém utilizava. E quando eu vi, eu percebi que aquilo ali poderia fazer toda a diferença na hora de uma apresentação, e foi o que aconteceu. Eu tive muito sucesso, consegui, para você ter uma ideia, cadastrar o produto em Carrefour, Macro, Pão de Açúcar, em várias grandes redes, porque esse equipamento me deu, claro, contando com os produtos, né, que eram diferenciados, como eu disse, que eram inovadores, mas eu falo que a apresentação deles, através de um equipamento inovador, também fez a diferença. É onde eu sempre, hoje, falo para a nossa equipe, né, que você tem que se especializar, você tem que se inovar, você tem que buscar se diferenciar daquilo que é a mesmice do mercado. Sim. Isso faz toda a diferença, né, Marcos? No caso, esse vídeo é bacana porque, assim, o comprador, as pessoas, elas são muito visuais, né, Cláudio? Então, elas, muitas vezes,
você só explicando como é a ação do produto, como é que ele tem que ser utilizado, as pessoas não conseguem entender. A partir do momento que elas veem o produto, elas têm uma facilidade maior de entender qual é a função desse produto, e aí você facilita ter o processo de venda, né? Exato. E aí, nesse sentido, é muito importante um material de apoio que o representante usa no dia a dia. Então, o catálogo, ele é muito importante. Demais. A gente faz bastante vídeos, então é importante também, né, dividir os vídeos, passar os vídeos à frente. Enfim, a gente tem bastante material que ajuda muito nessa percepção do cliente, de entender o que é o produto, como é que ele funciona, e a gente tem que usar essas ferramentas, né? E lá na Action, Cláudio, como que funcionava? Você tinha, então, 2 produtos, né, que era o Insetex e o Formix, e nesse momento você pegou e abriu o mercado, é isso? Você começou a vender em qualquer tipo de comércio? Como é que foi isso? Quando eu cheguei na Action, esses produtos, né, na época eles realmente se empolgaram, porque realmente eram produtos inovadores, né? Que eu diria assim que estava fora ainda dentro daquilo que que o brasileiro está acostumado. Mas eu entendia que se quem utilizasse o produto realmente ia ficar muito satisfeito com o resultado. E esses produtos, então, na época ele trouxe $1 milhão desses produtos, estavam Nossa. guardados lá dentro, porque eles se empolgou, assim como eu me empolguei também. Entendi. E comprei a ideia. E foi aonde a gente começou a vender para as grandes redes de supermercados. Nós conseguimos colocar, por exemplo, dentro de São Paulo capital, em praticamente todas as grandes redes que existiam na época lá, né, como eu disse. E isso fez com que a gente alavancasse as vendas. Depois ele continuou importando mais produtos. Eu creio que a vinda do gel é que, vamos dizer, parou a venda do Formix granulado, né? E aí eles não investiram num gel, e por isso que o Formix, hoje nós transformamos ele em gel, né? Que é uma Sim. marca que a gente tem utilizado. E o Insetex, eu acho que hoje é uma promessa também, porque ele é diferenciado mesmo, né? Mas para a época era um produto caro. Entendi. Então, assim, a empresa, ela trouxe uma novidade, trouxe 2 novidades, mas aí quando o mercado começou a se mexer, ela não acompanhou, né? Então, ela acabou ficando para trás, porque esse processo de inovação, esse processo de desenvolvimento, ele tem que ser contínuo, né? Se você não pode parar, porque as coisas acontecem muito rápido, e cada vez mais rápido, aliás, né? E é bacana isso que você está falando, Cláudio, porque a Inset Max hoje ela está num momento assim de um pouco similar no que eu diria, por exemplo, a segmentação. A gente tem, diferente da Act, a gente tem uma linha de produtos maravilhosas, né? Então a gente tem uma quantidade e qualidade em relação a produtos, e a gente está num momento de segmentação, de realmente entender qual produto se encaixa melhor em cada segmento, né? E assim, esse trabalho, ele é bastante difícil, né? Ele é muito árduo. E assim, eu queria uma dica de você para como que a gente pode trabalhar melhor essa questão da segmentação, o que você acha que o representante deve fazer para estar alinhado com essa situação agora? Eu acho, Marcos, que essas experiências que a gente vem tendo, né, nós tivemos, nos trouxe essa certeza de que a inovação ela é contínua, né? Você não pode parar em momento algum. É o que a Inset Max vem fazendo o tempo todo. Você veja que muitas vezes a gente pensa, nossa, não, agora a gente está com a linha completa, tem tudo. Não. Sempre existe um produto novo, sempre existe uma nova ideia. Eu acho que a nossa linha hoje, eu considero uma das linhas mais completas do mercado, principalmente com as novidades, né? Nós temos produtos hoje totalmente diferenciados, com novas tecnologias. Eu acho que o que falta hoje para o nosso representante é ele aproveitar melhor isso. A gente tem um catálogo
que eu diria que é muito difícil você entrar numa loja hoje que o cliente não se encante, né, com algum produto. E um mix. Você imagina, como você mesmo disse, você sair para vender 2 produtos. Você não tinha muita opção. Apesar Sim. de serem produtos, né, diferenciados, inovadores, mas você não tinha um leque, né? Então era muito difícil você conseguir êxito, né? Sim. Agora, quando você tem um catálogo com tantas opções como nós temos hoje, o que eu falo sempre é falta conhecimento, né? Aquilo que a gente acabou de falar. Você conhecer realmente aquilo que você faz. Eu vou dar aqui uma dica aqui para os nossos representantes. Nós temos alguns representantes antigos, né? Quando eu falo antigos, são os veteranos e que acham que sabem tudo, né? Ah, eu já sei tudo, eu não preciso aprender mais nada. Esse é o grande erro, né? Essa busca de conhecimento, ela é contínua. Você só vai a parar de aprender o dia que você fechar os olhos e estiver dentro de um caixão. Toda hora, né, tem alguma novidade. E nós temos tantas ferramentas, né, Marcos? Você veja, nós temos hoje um aplicativo, que é o nosso Guia Max, que ele eu diria que ele é uma enciclopédia, né? Sim, muita informação. Quem dera se eu tivesse isso, né, na minha época de representante comercial, onde eu pudesse estar o tempo todo estudando. Você não precisa ser um exímio em pragas, né? Você não precisa conhecer cientificamente praga, mas você pode saber realmente o ciclo dela, você pode conhecer a necessidade da praga e como combatê-la. Então, eu acho que o que falta para os nossos representantes é eles realmente conhecerem mais o que eles têm na mão. Sim. Porque hoje você pode observar que quem vende mix, nós temos hoje representantes que tem cliente que ele tem lá 70 itens nossos, 80 itens nossos. Por quê? Porque ele conhece o que faz. Porque quando você abre o catálogo, você vai ter produto para formiga, nós temos vários produtos para formigas, nós temos vários produtos para barata, mas se você observar cada produto ali, ele tem a sua característica, né? A sua peculiaridade. E é isso que ele precisa entender, que, né, se ele tem um mix ali, esse mix não é por acaso. Cada produto tem a sua função e ele pode realmente trabalhar com a linha toda. Então, é conhecer o produto, conhecer o princípio ativo, conhecer cada ação, cada função de cada produto. E eles têm tudo isso na mão e muitas vezes deixam de aprender, deixam de fazer isso e sofrem, né? E às vezes perdem grandes oportunidades por não buscarem esse conhecimento, né? Sim. Esses dias eu escutei um guru novo da internet, né? Tem alguns até muito bons, eu gosto muito. E ele falou uma frase muito interessante. Mostre-me um vendedor que estudou tanto quanto um médico que você verá um milionário. Então, assim, às vezes o vendedor, ele se sustenta no dom que ele tem e realmente acaba não se preparando tanto quanto um médico, né? E é uma profissão como outra qualquer e precisa de dedicação, de estudo também. E realmente me chamou muita atenção essa frase desse guru. Eu não lembro o nome de quem é, mas me chamou muita atenção. O Cláudio, em relação assim a esse segmento de supermercado, você estava falando do Carrefour, né, do Macro, e eu lembrei de um negócio que eu acho que é bem interessante a gente conversar um pouquinho aqui, que é referente ao tipo de produto que é vendido nesse segmento, que é o aerosol, né? O principal produto vendido para controle de pragas no supermercado é o aerosol. Qual é a tua visão sobre isso? O que você acha que pode acontecer no futuro? Você já tem sentido alguma situação diferente aí, alguma zona de desconforto dessas empresas que vendem o aerosol? Qual que é a tua visão nesse sentido? Marcos, você citou algo bem interessante. Se nós pegarmos um passado não muito distante, você tinha duas opções, né? Ou você chama uma adesina, que ainda é um caminho, né, para você realmente resolver o problema. Sim. Ou você compraria um aerosol no mercado, que sempre foi um paliativo, né? Você utiliza o aerosol a vida toda e sempre, na realidade, só para momentâneo, para você consegue solucionar o problema.
Eu acho que com as novas tecnologias, com essa oportunidade de você saber, conhecer, né, o que você tem específico para cada praga. Por exemplo, hoje eu quero controlar barata. Se eu for procurar na internet, eu vou encontrar produtos específicos para barata. Eu vou encontrar produtos específicos para formiga, formiga doceira, Sim. principalmente. Então, isso está mudando, né? Eu vejo uma mudança muito grande nisso. Acho que o brasileiro ele começou a entender que não adianta ele ficar usando o aerosol para controlar formiga, que ele vai usar a vida inteira e não vai controlar. A formiga, como a gente já falou, ela vive em colônia, então você precisa de um produto que tenha uma ação lenta, e isso, graças à tecnologia, graças à informação, Sim. hoje você consegue, então, buscar o produto específico para isso. Eu acho que esse mercado de aerosol, ele ainda é um mercado enorme, mas está perdendo espaço, porque com essa nova tendência de você buscar os produtos específicos para cada praga, você acaba encontrando as soluções realmente verdadeiras, né, que são 100% eficazes, né? Então você acha que existe uma tendência de substituição do aerosol ou de evolução de outros produtos que até o momento ainda não tem uma presença significativa dentro do supermercado, né? Eu acho que sim. Eu acho que esse é o presente e futuro, né? De você ter produtos, como eu disse, específicos, né? O aerosol sempre foi utilizado como uma alternativa paliativa, onde você tem problema de barato, você ia ali, aplicava ele, conseguia controlar algumas ali e ponto. E a mesma coisa formiga, você conseguia eliminar ela por algum tempo, mas dali 3, 4 dias elas estavam retornando. Sim. Então, acho que com esses novos produtos, essas novas tecnologias, hoje você está buscando o produto certo para aquilo. Quando nós falamos ainda de mosquito, eu acho um pouco difícil, né? A gente ainda tem uma dificuldade, mas a Insetimax está buscando também um produto inovador que logo teremos aí, se Deus quiser, uma surpresa para não substituir o aerosol, mas ser um aerosol diferenciado, né? Entendi. A internet ajuda muito nesse caso, né, Cláudio? Assim, hoje a informação ela está disponível para todo mundo num clique. Então a gente consegue entender melhor o comportamento das pragas, consegue entender melhor as soluções que existem, né? E de fato até pouco tempo atrás não existia essa possibilidade. Dentro da Action, além da venda desses dois produtos, você trabalhou dentro de um outro segmento, né? Sim. Eu também trabalhei com o segmento de madeira, né, que eram produtos para preservantes de madeira, e foi também uma experiência bem interessante para mim dentro desse segmento. E eu acho que dentro da Action eu tive a oportunidade aqui, quero até agradecer aqui ao Paulo de Tarso pela oportunidade que ele me deu na época, e eu passei por vários segmentos dentro da Action, onde eu tive um aprendizado que me deu a oportunidade de conhecer vários nichos. Não só foi Brasil, consegui trabalhar a nível Brasil. Então me deu grandes oportunidades de conhecimento que me foram muito importantes para a sequência da minha vida, da minha carreira. Sim. Cláudio, voltando um pouquinho no meu raciocínio, a gente vai lembrando de algumas coisas, né? E é bacana a gente estar discutindo. Até porque esse podcast eu acho que tá sendo assim um contato com o nosso representante. Uhum. A gente não tem oportunidade sempre de estar com eles, né? E assim, o que eu percebo muito hoje é que, falando de conhecimento, o nosso representante ele tem um desafio daqui para frente. Tem muitos representantes que estão formando equipe, né? Eles estão porque como cresceu muito o mercado e as oportunidades com a segmentação, com a linha de produto, é difícil você atender muitos clientes. Então você tem um limite, né? Você tem 24 horas por dia, e dessas 24 horas você dorme algumas, você faz outras coisas em outras horas e você tem um limite de horas.
Então, a gente é humano, a gente não consegue atender quantos clientes a gente gostaria. Então, muitos dos nossos representantes, eles estão formando equipe. E o conhecimento, ele é muito importante para que você possa lidar com a equipe, né? Além de outros fatores, como, por exemplo, aspectos de liderança, aspectos de capacidade de comunicação, que é muito importante, o conhecimento é muito importante, porque você acaba... você só consegue ensinar aquilo que você sabe. Você não consegue ensinar aquilo que você não sabe. Principalmente se você faz, né? Então, acho que isso é muito importante. E assim, eu gostaria que você desse um alô para o pessoal em relação a essa questão de como está esse desafio, enfim, o que eles podem fazer para cada vez se aprimorarem nesse sentido. Como é que você vê essa possibilidade? Fala um pouquinho para a gente, por favor. Marcos, isso que você citou é bem interessante, porque nós temos algo que sempre foi complicado, né? O representante, ele tem uma área, às vezes, enorme, e ele não quer abrir mão disso. A gente, né, nós sabemos de representantes que já tiveram o estado todo, e foi muitas vezes cobrado dele, olha, você precisa formar uma estrutura porque é humanamente impossível. Nós temos hoje uma situação que o nosso representante precisa entender que é melhor você atender dentro das suas condições 50 clientes bem atendidos, não adianta você ter 200 clientes mal atendidos. A gente tem uma questão de clientes inativos, que eu vejo que esse inativo ele só tem uma explicação, falta de visita. Então, quando você não dá conta, quando você não tem condições de atender uma quantidade de clientes, o melhor é você ser sincero com você mesmo, é melhor você colocar alguém para te ajudar, montar uma equipe. E parece que os nossos representantes começaram a abrir os olhos quanto a isso. Sim. Porque não, é impossível você dar um bom atendimento quando você tem muitos clientes e você não consegue atender, principalmente quando você tem uma área muito grande. É o caso hoje da Insetmax, que vem segmentando também, né? Como a gente hoje, nós temos produto hoje tanto para atender a loja agropecuária, atender o pet shop, atender o mercado garden, o supermercado, o home center. Então, é impossível um representante dar conta de atender tudo isso. Então, a gente observa que eles estão entendendo isso e começaram a formar essa equipe, como você mesmo disse, e é onde eu falo, é melhor você ter dentro do seu portfólio os clientes que você realmente consegue atender e dar um bom atendimento. Porque não adianta eu ter um cliente que eu trabalho hoje e ele coloca lá 3 itens, 4 itens e eu não dou suporte, não dou sequência, eu não vou fidelizar esse cliente. Para eu fidelizar esse cliente, eu tenho que dar um bom atendimento e colocar um mix dentro da loja dele, né? Sim, sim. E o interessante é que nos locais que começamos a fazer isso, o desempenho melhorou demais, né? Perfeito. Porque existe aquele medo, eu vou perder faturamento, eu vou perder comissão. Muito pelo contrário. O que a gente percebe é que a partir do momento que você consegue dar mais atenção a clientes especiais, a clientes que realmente você muitas vezes deixava de atender da forma correta, os números melhoram, inclusive. A gente percebeu isso na grande maioria dos lugares que a gente já conseguiu evoluir dessa forma, né? Eu acredito também que o supervisor dando suporte nesse sentido ele é muito importante. Mas realmente esse é o caminho. A gente cada vez lidar com mais pessoas. O sucesso das empresas ele está muito relacionado a como você lida com pessoas. Né? E não tem como fugir disso, porque você não consegue fazer tudo sozinho. Então, para crescer, você tem que ter pessoas, você tem que ter uma equipe, você tem que interagir com essa equipe, saber se comunicar, e isso é muito importante. A gente percebe que quem tem dificuldade com esse lado vai ter dificuldades em crescer. Né? Exatamente.
Ô Cláudio, e me fala aí algumas situações que aconteceram durante o teu período de representante comercial que, assim, foram lições que você teve, no sentido que, na ocasião, foram coisas ruins, negativas, né, e que de repente te prejudicaram naquele momento, mas que hoje você não está mais disposto a correr os mesmos riscos, digamos assim. Eu acho que isso entra naquilo que a gente falou de conhecer o que você vende, né? Eu tive uma experiência, uma vez eu peguei uma distribuição, uma empresa que vendia madeira. Então, vendia lá, eles me deram um catálogo não, me deram um mostruário. O mostruário tinha lá os pedacinhos de madeira de cada madeira. Então, eu tinha lá, por exemplo, mogno, cerejeira, peroba, pinos, enfim, cada madeira eu tinha lá uma amostra. E eu peguei isso, por exemplo, numa sexta-feira, na segunda-feira eu já saí, não, vou vender madeira, isso aqui é fácil, né? E eu entrei num primeiro cliente e comecei a colocar as madeiras lá, né, as amostras em cima e fui falando para ele, né, porque estava escrito, né? Então cada madeira tinha lá o nome. Então eu fui falando e nisso o cliente me perguntou: "Ah, bacana. E me conta uma coisa, da onde que vem o seu Pinos?" Eu falei: "Nosso Pinos vem lá do Mato Grosso, porque eu sempre achava que Mato Grosso tinha melhor madeira." Ele caiu na gargalhada, porque Pinos realmente não existe no Mato Grosso. Pinos a origem é do sul. Então aquilo para mim foi além, né? Claro que na hora eu já me desculpei, falei: "Olha, eu realmente não conheço, é a primeira vez que eu estou saindo vender, né, madeira", mas mostrou que se você não conhece daquilo que você vende, toma cuidado, vá, aprenda primeiro. Tem uma coisa engraçada que eu aprendi, que será que o cara que vende Fusca vende Mercedes? Será que o cara que vende Mercedes vende Fusca? Depende de você estudar e conhecer, você vai vender um ou outro. Então, tudo que você for fazer na vida, tudo que você for vender, o importante é você conhecer. E eu volto a bater na tecla. Eu acho que nós temos hoje muitos representantes ainda que precisam entender isso. Que para ele vender mix, ele precisa conhecer tudo que ele tem dentro do portfólio, dentro do catálogo que nós temos. Então, para ele não correr esse mico aí, o risco de ter essa situação desagradável. Então, eu acho que conhecimento mais o talento é importante, claro que sim, mas o conhecimento ele é a base, né? Se você tem conhecimento e tem carisma, você já tem 70% de chance de êxito na venda. Sim. E aí, assim, teve um outro caso que você me contou outro dia, que eu achei muito bom também, que foi um caso quando você vendia os preservantes de madeira, né? Uhum. Que também parece que aconteceu lá uma situação que você teve uma queda nas vendas muito brusca, né? É aquilo que a gente fala de você ter os ovos numa cesta só, né? Eu uso muito isso. Eu tinha, na época, 10 clientes, eu acho que, não, 10 não, uns 15 clientes que faziam o meu faturamento, e não era pouco, não. Eu tinha um ganho bastante expressivo, sabe? Eu cheguei a ter ganhos aí de mais de 100 mil reais hoje, nos dias de hoje. Então eu estava numa zona de conforto, porque eu tinha um produto que não precisava fazer muito esforço, mas porque esses produtos eram utilizados, né, dentro da indústria, então todo mês ele tinha já o volume de compra e eu estava tranquilo, ganhando bem, até que um belo mês eu fui visitar os clientes e quando cheguei no primeiro eu já achei estranho, falei: "Não, hoje eu não vou comprar, eu estou fazendo uma experiência com um novo produto aqui", e assim sucessivamente. Conclusão, de um mês para o outro eu perdi 85% das minhas vendas. Nossa. Isso foi para mim assim um baque, algo assim que me parece que abriu o chão e foi muito difícil naquele momento. Imagino. Fui pego de surpresa com um produto de um concorrente que chegou com uma qualidade diferente, com um preço que não era, olha só isso, não era nem o preço, era um produto inovador, diferenciado,
que, né, na hora da aplicação ele dava mais facilidade na hora de utilizar. Então isso foi muito difícil para mim. E mais uma vez me mostrou, nunca fique achando que você está numa zona de conforto. E depois daquilo eu mudei a maneira de atuar, de agir. Em vez de eu ter 15 clientes, eu passei a ter 200 clientes. Montei uma estrutura, montei uma equipe, e isso me fez eu voltar a atender. Depois, com o tempo, nós conseguimos resgatar alguns clientes, até porque o produto realmente tinha uma eficácia muito boa. Mas, a partir dali, eu comecei a entender que se um cliente de R$100 ou um cliente de 100 mil, atenda ele com a mesma atenção, com o mesmo foco, com a mesma vontade, porque esse cliente de 100 pode ser o de 100 mil amanhã. Com certeza. E quanto mais você tem pulverizado, quanto mais clientes você tem, menor a chance de você ser pego de surpresa, né? Sim. Eu acho que essa questão de pulverização é para tudo, né? Perfeito. Então, clientes, nunca depender de 1 ou 2 clientes. Exato. Produtos, não se acostumar a vender 1 ou 2 produtos também. Então, é muito importante você ter essa diversidade de clientes, de venda de produtos, para você não ficar dependendo apenas de poucos itens ou de poucos clientes. E realmente é uma situação que esses dias eu estava lendo, até a Apple, né, ela está se mexendo em relação a isso. Porque a maior parte das vendas dela era do iPhone. Se eu não me engano, 55% das vendas dela eram iPhone. E ela passou a investir em outros tipos de produtos e serviços, acessórios, aluguel de nuvem, para não depender tanto de um único produto. Porque a gente está sujeito a qualquer momento aparecer algo melhor que a gente já fez, ou de repente o cliente por algum motivo... Imagina você ter um cliente que tem 50% do teu faturamento, e aí o cara ficou milionário e resolve ir para Miami. Fecha a loja e vai embora. Você sabe, Marcos, que quando aconteceu isso, foi exatamente o que você falou. Eu, além de mudar a minha característica, a minha maneira de atuar, comecei a atender os clientes que eu, na época, achava, não, esse cliente pequeno, por que eu vou querer... Isso acontece muito com nossos representantes. Ele está acostumado a fazer vendas grandes. Eu não vou atender aquele cliente ali porque ele não tem potencial para me comprar muito, eu não vou perder meu tempo. Esse é o grande erro. Foi aonde eu mudei, né? Comecei a atender os pequenos e fiz exatamente o que você falou. Além do produto preservante, eu tinha cola, eu tinha a fita que usava. Eu comecei a entender que eu precisava ter um mix de produtos para poder realmente me manter. É onde a gente investe muito nisso, né, para o representante ter essas oportunidades, né? Então, sim, tudo isso a gente vem fazendo com a Inset Max para que o nosso representante não fique atrelado, preso a um produto. A gente tem, né, uma linha que ele pode trabalhar tranquilamente, sem ter o risco de ficar preso, sim, a uma situação. E a gente tem procurado fazer justamente isso. A gente, há 2 anos, a gente lançou a linha de fertilizantes, exato, que é mais um item que está dentro dos nossos clientes, de vários clientes, de perfis diferentes. E vem mais uma novidade agora, no início do ano, né, Cláudio? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa novidade, que tem também como objetivo principal isso, né, de você ter uma linha com uma diversidade grande de produtos, de poder estar mais dentro de vários clientes ao mesmo tempo. O que seria essa novidade agora para 2022? Então, eu acho que dentro desse projeto Inset Max de segmentação, nós buscamos sempre estar investindo dentro das linhas que nós temos. Uma das grandes dificuldades que nós encontramos era nos pet shop. Apesar que a nossa linha hoje ela cabe em pet shop, né? Nós temos vários produtos que podem ser vendidos em pet shop, mas faltava aquele atrativo. Então a Inset Max está
para lançar uma linha de higiene e limpeza, né, uma linha veterinária de higiene e limpeza, de shampoos, condicionadores, vários produtos, né, são, se eu não me engano, acho que de 15 a 20 produtos que nós vamos lançar, que são voltados a esse mercado, né, principalmente para o pet shop, que é o mercado de higiene e limpeza, que vai, com certeza, dar muito mais oportunidades para os nossos representantes atuarem nesse segmento. Assim como nós estamos, nós fazemos, né, viemos fazendo em todos os nossos segmentos. Na loja agropecuária, hoje a gente tem um mix maravilhoso. No mercado Garden, a gente está com um mix maravilhoso. Mas não deixamos de investir, né? Sim. Todo segmento, nós estamos sempre buscando novas oportunidades, novos produtos, para que a gente possa realmente ter uma linha cada vez mais atrativa. Sim. Então aguardem que aí vem uma linha de higiene e limpeza com produtos maravilhosos que vão ser, com certeza, sucesso aí, se Deus quiser. Maravilha. Ô Cláudio, e a gente falou um pouquinho aí dos casos que não foram bons, né, mas que foram um aprendizado muito grande. Mas me dá algum exemplo de assim, coisas na tua vida como representante que deram muito certo, que também serviram de exemplo para que você trilhasse esse caminho. Eu acho que assim, Marcos, na minha trajetória como representante, eu tive, né, bastante situações difíceis, né, aqueles momentos de você quase desistir, né? Sim. Mas assim, eu acho que o segredo é a persistência, é você acreditar, é buscar trabalhar com produtos realmente que te dão segurança, que te dão a certeza de que você está fidelizando o seu cliente. Acho que o segredo, né, de sucesso, né, em vendas é você trabalhar com uma empresa séria que vai te dar esse respaldo. E isso foi a minha busca constante. Eu acho que o sucesso que eu tive dentro da minha trajetória como representante comercial está ligado a buscar vender produtos com qualidade, produtos que venham suprir a necessidade dos clientes. Eu vejo, né, a questão da Action mesmo foi uma história de sucesso. Eu tive a oportunidade, soube aproveitá-la e realmente assim até eu me surpreendi com o que eu conquistei, porque eu nunca tinha atuado em supermercado, né? E quando você vai atuar, por exemplo, numa grande São Paulo, como eu atuei em grandes redes, não é fácil, né? Principalmente com 2 produtos como eu tinha. Sim. Eu acho que ali foi uma trajetória que eu assim, agradeço a Deus e o conhecimento que me deu ali foi muito grande. Legal. O Cláudio, a gente também assim, observa às vezes, tipo um representante novo, um vendedor novo, ele começa a fazer o trabalho, aí dali a um ano ele não conseguiu ainda vislumbrar ou ter o resultado que ele gostaria e desiste, né? A gente percebe que isso acontece com uma certa frequência e aí realmente é onde está o erro, né? Porque Sim. Muitas vezes ele estava preparando o terreno para começar a colher os frutos. A gente tem uma sazonalidade na venda dos nossos produtos, né? A gente vende produtos que tem uma venda maior no verão. E às vezes ele começa a fazer um trabalho e aí quando ele vai entrar no segundo verão, ele acaba desistindo antes disso, né? Eu falo segundo verão porque é um tempo aí que a pessoa já começa a perceber qual é o potencial da área dele, como é que está o trabalho dele efetivamente. E a gente percebe que muitas pessoas desistem, né? Porque justamente não tem uma característica importante dos vendedores, que é a persistência e a resiliência. E aí, assim, é uma dica para o pessoal, né, e entender uma coisa, que quando está difícil é porque está certo, né? Se tiver muito fácil, não está legal, alguma coisa está de errado. Verdade. Agora, quando realmente o caminho é difícil, é porque você está o quê? Você está saindo da sua zona de conforto, você está buscando, você está tomando não, você está enfrentando as situações, né? E o vendedor tem muito disso, ele precisa ter isso
E realmente a gente precisa primeiro plantar para depois colher, né? E assim, dentro da tua experiência, quais são as dicas que você dá para os iniciantes, para o pessoal que está começando, independente de ser na Inset Max, enfim, quais são as dicas que você dá para os representantes e para os vendedores novos? É muito bem colocado, Marcos. Esse é o grande problema que os representantes, né, principalmente os novos, enfrentam, é essa questão da persistência e entender que você precisa dar tempo ao tempo. Quando você fala de períodos, né, de sazonalidade, é onde eu sempre trabalhei e passo isso para a equipe, né? Olha, vocês têm que entender que no inverno, no inverno a gente tem uma queda nas vendas? Tem, depende da área. Tem regiões que não, porque não esfria tanto. Mas aonde tem a sazonalidade, aí que está o grande segredo. Vai buscar prospectar nesse momento, né? Eu acho que aquele trabalho de prospectar, mas no inverno o que adianta eu vou gastar minha energia? Não, é plantio. Foi como você acabou de citar. Você planta hoje para colher amanhã. Assim é a vida. Então, Sim. O grande segredo do sucesso é você não desistir e estar sempre prospectando. Porque como no nosso... hoje, dentro do nosso segmento, né, eu falo segmento, nós temos vários nichos que nós atuamos. Então, você tem muitas possibilidades de clientes novos. Nós temos uma experiência agora de um representante de Curitiba, que ele está atuando há pouco tempo e nunca, nem é do segmento. Ele está conosco agora, mas nunca atuou. E eu sempre falo para ele, você tem que prospectar, você tem que plantar, vai plantando que a colheita vem. Você pode visitar 30 clientes, de repente desses 30 você conseguiu sucesso em 2, mas você tem 28 que já te conheceram, que você já foi lá, já mostrou o teu catálogo, mostrou o teu portfólio. A sequência disso vai depender de você persistir, continuar visitando, insistindo, né, até você conseguir êxito. Porque se esse cliente tem condições, tem possibilidade de comprar, uma hora ele vai encontrar dentro daquele catálogo algo que realmente seja atrativo. Talvez naquele momento ele ainda, né, tem estoque, ele, né, ainda não conhecia a tua linha, mas a hora que ele pegar aquele catálogo com calma e começar a observar a quantidade de opções de produtos, principalmente os produtos que a Inset Max tem, que são diferenciados e inovadores, com certeza você tem a possibilidade de uma segunda visita já ter sucesso de venda, né? E é natural, né, Cláudio? Assim, as pessoas compram de quem elas confiam, né? Seja da empresa, seja um produto, seja do próprio vendedor. Então, você está iniciando um trabalho, o comprador não te conhece, então ele precisa também avaliar se vale a pena comprar de você, porque às vezes acontece muito, ele chega um vendedor, ele faz uma venda e some, desaparece. Isso é muito ruim, porque o lojista ele não consegue dar continuidade naquele produto, na venda daquele produto, e acaba criando um desconforto com o cliente dele. Então é natural, inclusive, que o comprador te teste, né? E fala, vamos ver se esse cara realmente ele vai estar fazendo um trabalho, se ele vai vir visitar, e acaba não comprando na primeira. Muitas vezes a gente percebe que as vendas acontecem na terceira, quarta visita, e isso é normal, né? Eu já tive casos, né, de demorar 3 anos para abrir um cliente. 3 anos, você tem noção. Mas nunca desisti. Eu passava na loja dele, hoje eu vou querer nada, obrigado, mas tá aqui o catálogo. Às vezes chegava a deixar 3 vezes o catálogo. Eu falo, gente, catálogo é uma ferramenta de venda. Se você ficar economizando em catálogo, eu falo, entregar catálogo para quem realmente, para uma loja que você tem a certeza de que ele vai comprar em determinado momento, ele vai abrir o catálogo e vai ver que tem algo que interessa para ele. Então, assim, insistir em deixar o catálogo, ir lá, o senhor está com aquele catálogo, olha, quero mostrar aqui uma novidade, tem algo que eu acho que o senhor não prestou atenção, gostaria de lhe mostrar, por gentileza, o senhor tem a oportunidade. Isso faz a diferença, porque não é fácil, como eu disse,
teve clientes que demoraram 3 anos. Porque ele foi testando, tinha uma dificuldade porque você tinha muitos concorrentes lá dentro. Aí começou esse trabalho de você não ir na mesmice, mostrar que você tem algo diferente. Comecei a trabalhar o que tinha de diferente até que eu consegui a oportunidade. Então, às vezes são vendas, né? Você conquistar um cliente não é da noite para o dia, demora muito tempo. Sim. Mas a persistência, ela é fundamental, né? Eu percebo às vezes que alguns representantes falam assim, não, é que ele é muito parceiro do concorrente X, né? Tá, ele é parceiro hoje, mas as coisas podem mudar, né? Pode, por exemplo, o concorrente pisar na bola em algum momento, pode faltar produto do concorrente, você pode ter um produto diferente que ele não tenha, e aí você pode trazer mais uma solução, um benefício para aquele cliente, enfim. Então, a questão é não desistir, e ainda que aquele cliente X, ele realmente tem uma parceria muito boa com o concorrente, a gente não pode desistir de visitar esse cliente. A gente tem que estar presente, porque uma hora vai ter uma oportunidade. Ele pode ser teu parceiro também, assim como ele é do concorrente, sim, né? Sim. E principalmente, como você disse, atendimento, persistência, carisma, mostrar que você tem algo interessante, diferente, que ele pode ganhar dinheiro, né? Que ele pode ser interessante tanto como solução para os clientes dele, como também que vai lhe dar rentabilidade. Então, persistir, né? Não desistir. Cliente novo, você tem que persistir, que uma hora ele vai te dar uma oportunidade. Principalmente se você vai, aos poucos, você vai conquistando ele, mostrando que você está ali com o intuito de uma parceria, realmente. Sim. Outra coisa que eu percebo nos novatos, principalmente, eles às vezes ficam com medo. Tem 2 medos. O medo de tomar o não, né? E aí começa a abalar assim, a autoconfiança do vendedor. E tem um outro medo, que é o medo de incomodar, né? Mas a gente está levando uma oportunidade para o cliente. A gente não está incomodando o cliente. A gente é necessário para o cliente, né? O cliente, ele enxerga muitas vezes o vendedor como uma oportunidade. Então, acho que também ter essa visão ajuda muito no momento de você entrar num cliente novo, de você realmente se posicionar como uma oportunidade diferente para aquele cliente, né? E ele vai tomar a decisão, obviamente, se quer ou não o teu produto, mas não tem que ter esse receio, a gente tem que se posicionar, né? Ô, Cláudio, tem uma outra coisa que eu acho que assim, você pode falar bastante, que é sobre a autoimagem, né? O vendedor, ele é vaidoso mesmo? Ele é uma pessoa vaidosa? O que você fala assim de autoimagem? A gente precisa se cuidar, a gente precisa, né, realmente passar uma imagem positiva. O que você dá de dicas para o pessoal novo que está começando? Eu já tinha uma propaganda que falava, né, imagem é tudo, né? E realmente imagem é tudo. Eu acho que um representante que se apresenta, né, de forma sempre, né, bem, barba bem feita, ou se tem barba, uma barba bem, né, bem feita no sentido de estar bem preparada, né, se vestindo bem, enfim. Eu acho que tudo, né, tudo, porque a primeira impressão é que fica, né, e quando você chega num cliente de forma a ter né, com uma apresentação boa, isso é marcante para ele. Sim. Prova que você você tem sucesso, né? Quando você chega bem apresentável, mostra que você está numa empresa ou você está vendendo um produto que está te dando a condição de ter sucesso. Então, eu acho que a apresentação é fundamental, né? Acho que primeiro você vende a sua imagem, né? Para depois você vender o seu produto, o produto que você tem. Eu acho que isso é para a vida, né? Sim. Em tudo que você vai conquistar, desde você vai conquistar, seja lá um parceiro, sua mulher, primeira coisa que você vai vender é a sua imagem, né? Eu acho que é para tudo na vida, né? Independente da venda em si de um produto, você é um produto, né? Nós somos um produto. Se você não consegue vender a sua imagem, então esquece que você não vai conseguir vender nada. Esse é o primeiro passo, né? Se vender primeiro para depois o cliente comprar o teu produto, o teu serviço. Perfeitamente. Né? Se ele não comprar a sua imagem,
automaticamente, dificilmente você vai ter sucesso em vender qualquer outro produto, né? Bom, então a gente teve aqui uma aula, né, para os vendedores novos, como se comportar, como criar oportunidades. Aliás, assim, me fala assim uma situação, eu vou entrar numa loja, o que você acha que eu devo fazer? Como é que eu entro na loja? Que tipo de abordagem eu devo fazer? Que, na tua opinião, deve ser feito? Eu acho assim, Marcos, estrategicamente falando, primeira coisa que quando eu entro numa loja, que eu entrava quando representante, é conhecer o que ele tem dentro da loja dele. Quais são os concorrentes, né? E dentro daquilo ali, eu já tenho dentro do meu catálogo o que eu posso de imediato já oferecer de diferencial. Eu tenho aqui X concorrentes, então eu tenho esses produtos aqui dentro do meu portfólio que eu tenho certeza que eu posso já de imediato despertar o interesse nele. Então, acho que conhecer os concorrentes também, né? Esse é o grande erro, né, de muitos representantes nossos, de não entender e não conhecer o concorrente. Muitas vezes ele fica mais preocupado com o preço. Porque o preço do concorrente está melhor. Espera aí. Busque o que você tem, entenda o que o cliente precisa e, principalmente, você estar preparado para isso. Entender a necessidade do cliente e o que você pode oferecer de diferencial para ele. Acho que o segredo é conhecer o que você vende e também conhecer os seus concorrentes, né? Essa dica é muito importante. A gente muitas vezes entra na loja e vai direto buscar a pessoa responsável por compras. Perfeito. E antes disso tem que fazer uma análise do ambiente, observar quais são os produtos que ele já vende. Eu costumo dizer que se ele não vende nenhum tipo de inseticida, provavelmente vai ser uma venda mais difícil. Ele não sentiu essa necessidade ainda. Mas se ele já tem algum inseticida ali, opa, bacana. Ele já tem essa necessidade, ele já faz esse tipo de comércio, né? No final das contas é preparação, né, Cláudio? Perfeitamente. A gente tem que se preparar para as situações, a gente tem que conhecer a nossa empresa, conhecer os nossos produtos, conhecer a concorrência, Exatamente. conhecer o cliente. Eu dou bastante isso em treinamento, que a gente chama de quadrilátero estratégico, né? Então você tem que conhecer esses 4 pontos para que você tenha um bom desempenho, que você consiga tirar proveito da melhor forma possível de cada situação, né? E a gente tem como melhorar em todos os sentidos. A gente tem que estar sempre em constante evolução, entendendo quais são os produtos que a concorrência está lançando, como que a concorrência está trabalhando em relação a preços, em relação ao posicionamento estratégico. Porque você entendendo isso, você começa a se posicionar, começa a ocupar os espaços, né, que ele te dá, seja porque ele não tem um produto, ou seja porque a gente tem assim a ideia de que as pessoas compram sempre o mesmo produto e não é verdade, né? Assim, as pessoas até gostam de comparar produtos antes de tomar a decisão de compra, né? Ou seja, se eu tiver um único produto na minha prateleira, muitas vezes o cliente fica em dúvida, porque ele gosta de comparar antes de comprar. Será que eu estou realmente levando o melhor produto para o que eu preciso? Então, assim, até o teu cliente tendo 2, 3 produtos é importante para que ele dê oportunidade de comparação do cliente final, né? E ele vai se sentir mais confortável na hora da compra. Tem cliente que vai preferir o produto mais barato, tem cliente que vai preferir o produto melhor, tem cliente que vai fazer uma análise de custo-benefício, né? E isso é muito importante, você dentro da tua loja ter essa gama e essa diversidade de produtos para que você dê a oportunidade do teu cliente escolher. E o nosso representante, ele precisa entender isso. O fato dele ter uma parceria muito forte com o concorrente X não significa dizer que não exista oportunidade para você também. Basta você fazer a abordagem correta, né? E como você citou, Marcos, a grande dificuldade hoje na maioria dos representantes é isso, é conhecer, né? Conhecer, vender a empresa de forma clara, diferenciada. Porque se fosse para vender preço, não precisaria nem de mim, nem de você, nem de ninguém, né? Preço
é a coisa mais simples que tem para vender, né? Sim. Eu acho que o que você tem que vender chama-se conceito, vender qualidade, vender aquilo que o cliente está buscando, o que é. Resolver o problema do cliente. E, claro, mostrar para ele que esse produto tem uma grande oportunidade de lucro, né? Que ele vai ter lucratividade, que ele vai atrair cliente para a loja dele. Essa loja tem, eu fui ali, comprei um produto naquela loja excepcional, eu vou passar para o meu vizinho, para minha irmã, enfim. Então, tudo aquilo que você oferece de novidade e de oportunidades, você está mostrando para o teu cliente que você está levando para ele além de uma solução, você está levando algo que vai atrair clientes para a loja dele. Você falou, né, de exemplos de uma loja que trabalha já com os produtos. Então, quando você conhece a tua empresa a fundo, de passar por que eu estou lhe trazendo uma novidade, por que eu estou lhe trazendo um produto diferenciado, independente de quem é seu concorrente lá dentro, se ele vende preço, você vai oferecer para ele algo. E quando você fala da sua empresa com conhecimento, fala da sua linha de produtos com conhecimento, você muda isso dentro do cliente, né? Eu não posso chegar, se ele tem um formicida X, aí eu vou oferecer, eu tenho esse, mas o meu é mais caro. Por que o meu é mais caro? Qual a razão do meu produto ser mais caro? Então, para isso eu tenho que conhecer, entender, mostrar para ele por que eu vendo em 7 Max, porque em 7 Max vende conceito e não preço. E quando você chega numa loja onde ele não tem a característica, não trabalha com inseticidas, você tem que vender para ele a oportunidade dele estar com um novo negócio dentro da empresa dele, da loja dele, que vai lhe trazer renda e que vai lhe atrair clientes que possivelmente não frequentam a sua loja. Que isso é até um conceito cada vez mais frequente, né, Cláudio? Às vezes, assim, a pessoa ela sai da residência dela e vai buscar tudo que ela precisa num único lugar. Exato. Então, você vê agropecuárias que parecem um shopping, pet shops que viraram um shopping, supermercados que hoje vendem ração e planta. Ou seja, hoje, home center que vende inseticida e vende planta também. Então, isso é muito importante que a gente passe esse conceito para os nossos clientes, para que eles gerem mais oportunidade de negócio para eles mesmos também, né? Exatamente. Bem legal, Cláudio. Eu estou gostando bastante do papo aqui. Bom demais, viu? Bem legal. A gente está fazendo uma prévia da nossa convenção de vendas. Aguardem. Aliás, muitos assim, puxões de orelhas terão. Aliás, assim, a convenção esse ano vai ser diferente, né? Ela vai ter um modelo onde a gente vai ficar reunido 4 dias e a gente vai ter um tempo com os nossos representantes e um tempo com alguns clientes nossos também, né? Que estão sendo selecionados a dedo, são clientes muito parceiros. E a ideia é estreitar cada vez mais, né, essa relação cliente-empresa em 7 Max e tentar melhorar os negócios, obviamente, trazendo algumas novidades. Essas a gente não pode, nesse momento ainda, comentar, mas vai ser muito bacana, a gente acredita muito. Cláudio, olha, mais uma vez eu queria agradecer a tua presença, foi bem legal. Acho que realmente a gente pôde conversar sobre vários assuntos que estão no nosso dia a dia, traduzir a tua experiência, né, de vida, de trabalho para a atualidade. Essas são coisas que a gente nunca perde, né? Com certeza. E assim, as coisas elas vão mudando, mas a essência é a mesma, né? Sem dúvida. Elas continuam, os desafios são os mesmos da humanidade, né, das vendas, sempre são desafios muito similares. E, mais uma vez, muito obrigado. Eu sempre aprendo muito contigo. Imagina, assim, é sempre muito prazeroso conversar com você, né? Obrigado, Marcos. Eu quero deixar aqui um último, assim, não diria um recado, uma dica aqui, né, para a nossa equipe, enfim, para o representante, seja ele da Inset Max, seja ele de qual for a empresa ou segmento, é que isso, né, que ele persista, que ele estude,
que ele busque conhecer cada vez mais o que ele vende, né? Volto a repetir, sem conhecer o que você vende, a chance de resultado é muito pequena. Então, vá se aperfeiçoar, faça cursos, busque né, conhecer o produto que você vende, busque vender melhor a sua empresa, a empresa que você representa, busque conhecer o seu cliente, conhecer a necessidade do seu cliente e, principalmente, né, utilize muito aquela situação de você estar sempre de bem com a vida, carisma, alegria, né? O sucesso, ele, por mais que a gente tenha os dias difíceis, eu já tive situações de estar visitando o cliente, de estar com problema familiar, de doença, mas naquele momento você tem que incorporar aquilo que a gente fala que é de energia positiva, alegria, né? Estar feliz, estar ali mostrando para o seu cliente que você está ali realmente com a satisfação de estar levando oportunidades para ele. Então fica a dica para vocês. Busquem sempre conhecer melhor, busquem fazer o seu melhor. E você pode fazer melhor a cada dia que passa, tenha certeza disso. Basta você querer. Obrigado, Marcos. Obrigado a todos. Mais uma vez a nossa equipe de marketing, a todos aqui. Agradeço por essa oportunidade que vocês estão nos dando de estar mostrando um pouquinho, né, da nossa vida e dos nossos projetos com a Inset Max. Maravilha. Obrigado, Cláudio, mais uma vez. E, pessoal, até o próximo podcast Max da Inset Max. Um abraço. Tchau, tchau. Valeu.